Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula, então. A gente está iniciando um tema novo, né? Saímos lá do último tema, que foi sobre os últimos dias, e hoje a gente vai começar a falar sobre ídolos do coração, idolatria do coração. E o tema é resgatando a identidade em Cristo. Porque, inclusive, o tema da nossa escola bíblica esse ano, decidido junto com o pastor João Geraldo, foi justamente o de resgatar a identidade espiritual, né? E o tema de ídolos do coração é importantíssimo para isso. Eu espero que no fim da aula de hoje a gente já comece entendendo por que a questão da idolatria é tão importante para a questão da identidade. E é muito importante mesmo. E a gente vai tratar sobre esse livro aqui, O Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick. É um clássico aí na área, tá bom? Se você for ler um primeiro livro sobre idolatria do coração, talvez seja esse o nome. Tem muitos outros, tá bom? Muitos outros livros muito bons também. Mas, se você quiser acompanhar as aulas e tudo mais, seria legal você comprar esse livro para você ir lendo durante a semana, né? E estudando por conta própria também, para a gente ir se aprofundando nesse tema aqui juntos. Meus irmãos já chegam tendo lido os capítulos. A gente vai fazer basicamente um capítulo por aula, tá bom? Desse tema. E eu começo com 1 João 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É o último versículo dessa carta de João. Ele termina assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já pensaram sobre esse tema realmente, mas muita gente, quando a gente fala de idolatria, já sente que é um tema distante. Por quê? Porque onde nós estamos, a gente não vê muitos ídolos, né? Se você for para o Oriente, for ali para a Ásia, para a Índia, tem gente que vai lá visitar, faz as suas viagens, e essas pessoas chegam um tanto escandalizadas com a quantidade de idolatria, porque a quantidade de ídolos físicos que as pessoas servem nesses lugares, seja estatuetas e assim vai, as pessoas ainda servem muitos ídolos físicos. Elas ainda se prostram diante de estátuas. Às vezes a gente acha que, por causa do nosso contexto, isso é algo distante, né? É algo que acabou lá no Antigo Testamento, tinha, mas agora não tem mais. Mas, ainda hoje, no nosso mundo, no nosso tempo, existe muito. Então, para essas pessoas, às vezes parece que pega mais forte quando o evangelho chega nessas culturas e as pessoas leem, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí eles já pensam em todos os ídolos, que é muito claro na cultura deles, a idolatria. Mas aí fica a questão: será que na nossa cultura existe idolatria, né? Existem deuses que controlam a vida das pessoas na nossa cultura? As pessoas servem deuses nas nossas culturas, na nossa cultura aqui brasileira hoje em dia? O que os irmãos acham? Porque tem muito, né? Porque ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus, né? Eu tomo o lugar de Deus, né? Então tem muitas coisas. Às vezes dentro de casa nós temos ídolos e não sabemos ou não percebemos. Pois é. Tem um livro do Keller relacionado a esse assunto que chama Deuses Falsos, que eu indico bastante a leitura também, né? O Rodrigo fez bastante assim, porque já leu, né? Esse livro é bom, é muito bom. E ele vai abordar alguns deuses falsos da nossa cultura. Ele tem um capítulo que fala sobre dinheiro, um capítulo que fala sobre sexo, se eu não me engano, né? Meus irmãos, as pessoas, religiosidade, ok? Então as pessoas vivem em função de seus deuses, mesmo que eles não sejam colocados em estátuas e que não sejam religiosos, ou eventualmente sejam religiosos, mas não tem uma estátua ali para se dobrar diante dela. O fato de não termos estátuas para nos dobrarmos diante delas não significa que nós não temos que lutar contra a idolatria nas nossas vidas. E não significa que também, quando a gente olha para as pessoas do mundo, tanto para as pessoas crentes também, mas quando a gente olha para o mundo, a gente tinha que perceber o quanto as pessoas andam por aí em função
daquilo que elas adoram. Elas são aquilo que elas amam. Outro livro muito bom, Você é aquilo que você ama. Já tem 3 indicações de livros aí. Deuses falsos, Você é aquilo que você ama e o Ídolos do Coração, da Fitzpatrick, que a gente vai tratar aqui. Vamos abrir lá em Mateus 22. Mateus 22, versículos 36 e 38. A 38, né? Mateus 22, de 36 a 38. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Perguntaram para Jesus, né? Qual que é o maior mandamento? O segundo, vocês lembram qual que é? Sem olhar para a Bíblia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tem 2 mandamentos aí para decorar, Jesus facilitou um pouco a nossa vida. Antes tinha 10, né? Ainda é bom decorar os 10, tá? Mas se tem 2 mandamentos importantes para decorar, são esses. Eu acho que ia ser legal se eu perguntasse para qualquer membro da igreja, falasse assim, quais são os 2 maiores mandamentos? Aí a pessoa falasse tranquilamente, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua eu não sei também, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, versão lá de Marcos, né? Então, Marcos adiciona de todas essas tuas forças. Quando a gente vai fazer confissão de pecado, você já teve a experiência de chegar para fazer uma confissão de pecado e chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, não estou lembrando assim, do pecado? Não sei se você já teve essa experiência. Ou toda vez que você vai, você já vem os pecados muito claramente. Se você fizer confissão de pecado como você deveria, que é todo dia, certo? Confissão de pecado é um hábito espiritual. Porque na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensina a fazer, né? É uma oração de todo dia. Todo dia a gente confessa pecados, né? Mas nem sempre a gente vai chegar diante de Deus e a gente vai chegar diante dele e vai ter tão claramente os nossos pecados, né? Mas toda vez que eu chego diante de Deus e eu lembro desse versículo, eu sei que eu tenho pecado para confessar. Porque a gente nunca consegue colocar Deus em primeiro lugar em todos os momentos, né? Nunca consegue, infelizmente. Esse mandamento, que é o maior de todos e é o mais difícil de todos para cumprir, ele nos leva a fazer algumas perguntas, né? Eu amo o Senhor com todo o meu ser, ou ainda há outros amores em meu coração que exigem minha atenção? Deus é sempre, em todas as circunstâncias, o governante supremo ao qual dedico inteiramente minha paixão e devoção? E aí a gente tem que se perguntar, de fato, se tudo que a gente faz, a primeira motivação, a principal motivação é glorificar o nosso Deus. E aí um versículo importante para isso, né? Está lá em 1 Coríntios, que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então significa que até para eu beber água, eu tenho que ter uma motivação principal naquele ato de glorificar o meu Deus. É claro que nem sempre essa motivação ela tem que vir de uma forma tão consciente, né? Toda vez que você vai beber um copo d'água, você bebe um gole e fala, Senhor, te glorifico, né? Não precisa orar toda vez que você vai beber água, essa não é a ideia, né? A gente glorifica a Deus tanto com atos de piedade direta, a gente fala, ato de piedade direta que a gente quer dizer estar aqui, por exemplo, refletindo na palavra, ou orar, ou cantar um cântico, né? Mas também, quando você está lá trabalhando no seu trabalho, concentrado nos cálculos, ou concentrado no processo que você está mexendo, ou o Vande ali mexendo lá, cortando o povo, lá, né? Fazendo cirurgia, você não está pensando na Bíblia, mas conforme você faz aquilo, a motivação que deve ser a base do que você está fazendo tem que ser a glória de Deus ainda. Quando você faz uma coisa e a motivação já não é a glória de Deus, já trocou, começa a ser a motivação principal.
Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ganhar mais dinheiro. Preciso ganhar mais dinheiro. Ou então, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero postar e eu quero que as pessoas me admirem. E assim vai. As motivações do nosso coração rapidamente vão trocando. Isso demonstra também que o nosso Deus está sendo destronado. Outra coisa a gente está colocando no trono da nossa vida, pelo menos para aquela ação, para aquela atitude. Por isso que a autora vai chegar a dizer que a idolatria ou o amor distorcido ocupa o cerne de todo o pecado persistente contra o qual lutamos. O que ela quer dizer? Pecado persistente, né? Tem gente que fala pecado de estimação. São os pecados com os quais muitas vezes estamos escravizados. São os pecados com os quais você luta com recorrência, né? Então, um pecado persistente é um pecado do qual você não tem se livrado, do qual você tem lutado recorrentemente contra ele, né? E quando a gente fala de pecado persistente, a gente sempre tem que chegar à raiz da questão. A gente tem que se aprofundar na motivação que me leva a cometer aquele pecado. Por isso que, por exemplo, a luta contra pecados sexuais nunca é puramente comportamental, certo? Então, quando alguém vai lutar contra a pornografia, a solução não é simplesmente, pode fazer isso, tá bom? Colocar limitações no celular. Ou então colocar limitações tipo, eu não uso o celular em determinada circunstância. Ou então colocar senha no computador que eu não consigo mais mexer, minha esposa tem que colocar para mim. Essas são soluções válidas, mas elas são comportamentais. Mas, quando a gente fala de pecado, a gente tem que chegar no coração. A gente tem que chegar à raiz da questão. E a grande questão dos pecados, tanto sexuais, quanto pecados como, por exemplo, se você explode com recorrência, se a ira é uma coisa recorrente na sua vida, não adianta você simplesmente falar, eu não vou mais levantar minha voz. Isso não adianta. Você precisa transformar o seu coração. E você precisa se perguntar, por que eu peco como eu peco? Por que eu estou chegando aonde eu estou chegando? E a grande questão é, quando nós pecamos, além de fingir que o Espírito Santo não está na gente, né? Além de fechar a cortina assim e falar, Espírito Santo, desliga a luzinha ali, sai do quarto aqui, né? Que a gente finge que o Espírito Santo não está em nós e que a gente não vai entristecê-lo. Além disso, vem a questão da motivação. Porque toda vez que você peca, você amou mais outra coisa do que o Senhor. Por isso que ela diz que a idolatria ocupa o cerne de todo o pecado. Porque todo pecado, no final das contas, é a sua escolha de valorizar algo mais do que o próprio Senhor. Quando a gente vai lutar contra o pecado, irmãos, a gente tem que sempre perguntar, o que eu estou valorizando mais do que o Senhor aqui? O que está sendo mais importante para mim do que o meu Deus? Porque isso que é idolatria. E ela diz, somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode transformar seus desejos e o cronograma dele é diferente do nosso. Ele sabe quais lutas precisamos continuar a enfrentar. Então, olha só, os nossos ídolos são velados. Nem sempre a gente entende quais são eles. Na verdade, eu diria que você provavelmente não sabe os seus ídolos. Você vai precisar que outra pessoa chegue para você e fale, meu irmão, você está idolatrando isso aqui na sua vida. Geralmente é assim. A gente se engana a respeito dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios ídolos. Mas aí, o que ela está falando? O Espírito Santo, pela sua misericórdia, para os seus, ele vai revelando os ídolos. E, às vezes, isso exige circunstâncias adversas na nossa vida. Às vezes, isso vai exigir o desconforto de algum irmão sentar com você e falar, olha só, você está errando aqui. E você está errando feio. Você precisa de discipulado. Você precisa caminhar junto. E quando você ouvir isso, Deus está colocando circunstâncias na sua vida que estão te mostrando
que você está valorizando algo mais do que seu Deus. Você está idolatrando. E aí ela fala que o Espírito Santo vai transformando nossos desejos, e o cronograma dele é diferente do nosso, porque a gente nunca escolheria passar pelo que a gente tem que passar para a gente reconhecer os nossos ídolos. Então, Deus revelará os nossos ídolos e amores distorcidos, mas pode doer. Eu até diria, vai doer mesmo. Eu tinha um professor no seminário que falava, né, que Deus tem uma maquininha de moer crente. E aí, de vez em quando, ele bota um crente aqui e começa lá, vai moendo, moendo. E, às vezes, Deus bota a gente na maquininha de moer dele. E, conforme a gente for resistindo, meus irmãos, resistindo à atuação do Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo atua, às vezes a gente acha que o Espírito Santo só atua de jeitos extraordinários, mas o Espírito Santo atua, muitas vezes, pelas circunstâncias difíceis na sua vida. E ele vai te colocando dificuldades e vai mostrando o que você mais valoriza. E quando você se entristece, quando você perde certas coisas, a gente vai pensar hoje, por exemplo, sobre Raquel. Raquel não podia ter filhos. Raquel era estéril. E ela chega diante do marido dela uma hora e fala, dá-me filhos, senão eu morro. Deus revelou um ídolo ali para Raquel. Mas devia estar doendo muito. Ser privado de ter filhos, quando um casal quer ter filhos. Isso dói muito. Deus está mostrando uma coisa para ela com essa situação. Ela poderia ter reconhecido isso. A gente também vai ter circunstâncias na nossa vida que vão mostrar para a gente que algumas coisas estão doendo mais que deveriam, né? Quando a gente está triste, e aí eu sei que depressão tem muita coisa envolvida, tem vários motivos, mas um motivo recorrente é o pecado. Um motivo que tem a ver com tristeza. Eu sei que tem mais coisa envolvida, não estou reduzindo o problema, tá bom? Mas quando a gente luta com tristeza, eu também tenho que me perguntar por que eu estou triste. Quando eu lido com ansiedade, eu tenho que me perguntar por que eu estou ansioso. E quando a tristeza vem e ela nos convence de que eu nunca serei feliz, a não ser que eu seja promovido, a não ser que eu case, a não ser que eu tenha filhos, Deus está mostrando com isso ídolos no nosso coração. Está mostrando que você acha que aquilo que, na verdade, você só pode obter nele, a satisfação que você só pode obter em Cristo, você está procurando em outro lugar. E se você alcançasse, e a gente vai ver isso na história de Raquel, ainda assim, você não ficaria satisfeito, porque o ídolo nunca consegue te entregar o que você busca dele. Vamos lá para Gênesis 31. Vamos pensar um pouquinho na história de Raquel. Eu já estou pulando aí para uma etapa seguinte na vida dela, mas antes da gente ler esses versículos, vamos pensar aqui um pouquinho sobre a história de Raquel, porque eu sei que os irmãos são conhecedores da Bíblia, né? Então, quem que é Raquel? Esposa de Jacó, né? Irmã de Lia, né? E o que Raquel era mais que Lia? Bonita, né? A Bíblia diz que Lia tinha olhos, vocês lembram do termo? Olhos baços, se eu não me engano o termo que usa lá. Mas o que você falou, amor? Olhos... Não, fica tranquilo, achei que você tinha lembrado. Ela olhou com uma cara para mim, desculpa, não vou. Olhos sem graça, né? O termo lá significa. Já Raquel era bonita, era atraente. E aí, Jacó vê Raquel, e o que Jacó quer fazer com Raquel? Ele quer casar com Raquel, mas Labão, que é o pai de Raquel, propõe um acordo com ele, né? Vocês lembram do acordo? Trabalhar 7 anos, e aí ele vai poder casar com Raquel. E aí o que acontece? Ele troca, coloca a Lia no lugar, e aí tem uma ironia, né? O livro de Gênesis tem algumas ironias, e a ironia é que Jacó enganou o pai dele
chegou diante de Labão, foi enganado por Labão. E Labão troca, né? Labão coloca Lia lá e Jacó casa com Lia sem saber. Como é que isso aconteceu? Ele casou sem saber com ela? Eu não sei. Como é que ele conseguiu casar com uma mulher sem conseguir? Talvez se eu estudar mais a cultura lá, vou descobrir. Né? Às vezes tem algum véu envolvido, não sei. Mas o fato é que depois que ele casa com Lia, ele vai diante de Labão e fala: você me enganou, eu queria casar com Raquel, né? E aí, o que Labão faz? Um novo acordo com ele. Mais 7 anos, né? E ele já dá Raquel, depois da semana de núpcias lá, ele dá Raquel para Jacó, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos, né? E aí, Raquel se torna esposa de Jacó numa situação extremamente complicada, né, irmãos? Eu acho, estava lendo hoje de manhã antes de vir para cá, relembrando esse texto, e eu até comentei lá em casa. Cara, esse é um dos textos mais... É uma história tão triste. Uma das histórias mais tristes quando eu leio no livro de Gênesis. Assim, tem muita história triste na Bíblia, né? Porque a Bíblia relata os homens pecadores como são, né? Ela não conta a história de heróis. Na Bíblia tem um protagonista e um herói, que é Deus. Aí o resto é tudo vilão, irmão. É tudo vilão, é tudo gente que o Senhor está tendo misericórdia e ele vai atuando apesar dos homens. E aí está nessa situação de 2 irmãs, uma com inveja da outra, com o mesmo marido. E aí, como eu falei, Raquel é estéril. Já Lia não é estéril. Né? Deus faz Lia extremamente fértil. Lia tem um monte de filho. E eu não sei se você lembra a progressão de filhos que Lia vai ter nos primeiros filhos, né? No primeiro filho, Lia fala: agora meu marido vai me reconhecer. No segundo filho, você lembra disso? Ela vai falando: agora sim. Até que chega, se eu não me engano, no 4º filho. E você lembra o que ela fala? Ela muda a visão, né? Vamos lá, deixa eu abrir nesse texto para os irmãos verem, que é bem interessante. Gênesis 29, versículo... Vamos ler ali do 31 até o 35. Lê aí para a gente, Léo. Só um minuto, tá? Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu à minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Então, olha só, por que Lia estava tendo filho? O primeiro filho ela estava tendo por quê? Porque ela era desprezada, e ela queria o amor de quem? Do marido. Aí o segundo filho, ela queria o amor do marido. Aí agora meu marido vai me amar. Aí agora, porque ela era desprezada, ele gostava mais. A troca que tem de motivação e de satisfação. Ela se satisfaz, não simplesmente no fato de ter um filho, ou então ela percebe que ela não se satisfaria simplesmente por ter o reconhecimento ou o amor do marido dela. Ela se satisfaz no Senhor. Aí ela troca. Se você continuar lendo a história, você vai ver que isso varia. Quando Raquel vai ter filho também, e Lia novamente vai voltar para essa dinâmica de querer ser reconhecido. Então, a luta com os nossos ídolos, ela tem essa característica. A gente luta, a gente destrói o ídolo, mas se a gente não tiver atenção, ele volta. Mas Lia, ela reconhece esse ídolo na vida dela e ela opta por agora eu vou louvar o Senhor. E isso é muito bom.
Mas aí chega no próximo capítulo. Oi. Claro. Essa semana eu estava lendo uma história para as crianças lá em casa, e a história era sobre Lia. E ele me chamou a atenção, o autor lá do livro, que para algo que eu nunca tinha imaginado, que a descendência de Jesus não vem de Raquel, vem de Lia. E ali, em Jesus, se concretiza tudo aquilo que ela buscava em um filho, fecha-se séculos e séculos depois com Jesus. Era algo interessante que eu nunca tinha pensado e que me fez refletir bastante. Deus está sempre invertendo as expectativas, né? O Filho de Deus veio não da bonita e atraente, mas da desprezada. Veio da que era considerada mais feia, né? O Senhor valorizou a linhagem de Lia, que veio Judá, né? E em Judá, que é o pai de Cristo, né? Pela ascendência, ela fala: louvarei ao Senhor. Agora eu louvarei ao Senhor, né? Ele vai trazer o microfone aí. Interessante que o nome da Raquel é ovelha mansa, né? Mas ela não era nada de mansa, né? E assim, eu conheço algumas Raquéis por aí que não são mansas. Eu vi uma vez que estava ouvindo uma pregação e o pregador falou que o ato dos pais darem nome aos filhos é uma das amostras mais claras da nossa impotência, né? Às vezes a gente dá o nome do filho querendo que seja um nome assim mais poderoso e tudo mais. Às vezes dá o nome de manso, aí você achando que vai conseguir, de alguma forma, determinar a realidade pelo nome que dá para o filho, aí chega, ele não é manso de jeito nenhum, né? Mas tudo bem, tem vários nomes assim, né? O pai dá o nome, vou dar esse nome porque significa gracioso. Aí vem uma pessoa super doidona. Mas tudo bem, vamos continuar. E aí, lá em Gênesis 30, Raquel, que era linda, não estou contando essa história, e Raquel é estéril. Raquel não dava filhos a Jacó, lá em Gênesis 30, versículo 1. E aí vem justamente o texto que eu estava comentando. Vamos lá, Gênesis 30, versículo 1 e 2. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? E aí, enquanto Lia, digamos que tinha se resolvido com o Senhor, de alguma forma, né? Teve essa conclusão com Judá, pelo menos uma conclusão temporária, Raquel ainda não conseguiu se livrar dos seus ídolos. E ela acha que se ela tiver filhos, aí ela vai ter aquilo que ela precisa para ter a motivação de continuar vivendo. Então, a gente faz isso com muita coisa. A gente não fala para Deus: Senhor, me dá isso aqui, senão não aguento mais. E assim vai, né? E aí a autora, inclusive, vai chegar um momento que ela diz: e aí, você não consegue substituir, não? Dá-me o quê, senão eu morro, né? O que você fala para Deus que você tem que ter agora? E às vezes a gente não fala, senão eu morro, né? Mas às vezes a gente fala: Senhor, se eu não casar, eu nunca vou ser feliz. Ou então até: Senhor, me dá um marido piedoso, senão eu nunca serei feliz. Ou Senhor, me dá um marido ou uma esposa que tem tais características. Transforma o meu cônjuge e assim eu serei feliz. Meus irmãos, sua alegria, sua felicidade, você não vai conseguir em coisas, em pessoas, nada que está aqui. Nada que está aqui. E muitas vezes a gente, né, faz esse tipo de colocação, essa característica de Raquel, a gente faz isso na nossa vida. E Deus dá um filho para Raquel, lá em Gênesis 30, versículo 24. Gênesis 30, versículo 24 diz, né, e lhe chamou José, dizendo:
dá-me o Senhor ainda outro filho. O que acontece? Se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Aí vem o filho. Desilusão, né? Porque é assim que funciona a idolatria. A gente dá atributos divinos para coisas. Então, tem gente que faz isso com dinheiro, por exemplo. Você dá atributos divinos para o dinheiro. O dinheiro é o meu refúgio. Aquele homem que Jesus fala que foi no seu estábulo lá, juntou um monte de dinheiro, juntou um monte de riquezas, e aí ele olhava e falava, agora eu estou tranquilo. O dinheiro é minha segurança, o tanto que eu tenho juntado, minhas propriedades. E aí você dá esses atributos divinos, porque apenas o Senhor é o nosso refúgio, apenas o Senhor é a nossa segurança. E quando você dá esses atributos divinos a coisas que não são Deus, você vai se decepcionar. Quando a gente coloca a esperança em ídolos, a gente vive sendo desiludido. Assim que você conseguir o que você acha que você precisa, você vai se desiludir. Você vai perceber. Ou você vai trocar o ídolo, né? Então ela fala, não, na verdade não é porque era um filho, é porque era 2. Se vier o segundo filho, Senhor, me dá mais um. E o triste dessa história, meus irmãos, é que Deus dá mais um para ela. E aí tem mais uma ironia, mas essa é uma ironia bem triste. Ela falou, dá-me filho, senão eu morro. E o Senhor deu um segundo filho para ela, e ela morreu no parto. E o segundo filho significou a morte dela. Isso diz algo sobre o caminho da idolatria. Infelizmente, a história de Raquel não é muito feliz. Mas eu tenho esperança de que ela abandonou a idolatria por causa de um texto. Quando chega lá, eu passei direto, já era para a gente ter lido antes, mas acabei por inverter na ordem. Em Gênesis 31, Jacó decide fugir da casa de Labão. E se você olhar lá para o versículo 17, o versículo 13 eu vou ler rapidinho aqui para a gente. Disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E aí eles decidem sair da casa de Labão. Jacó não aguenta mais, E aí, a partir do versículo 17, narra essa fuga. Quem é que pode ler para mim esses versículos? Gênesis 31, 17 a 21. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens para que chegou a possuir. O gado da sua propriedade, que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Então você veja que Raquel manifestou a idolatria dela de fato com ídolos. Ela não conseguiu abandonar os deuses da casa do seu pai. Ela colocou com isso em risco a família dela, porque Labão vai atrás deles. Pela misericórdia de Deus, Labão não consegue descobrir, porque ela consegue fingir lá que ela não pegou. Ela engana Labão. Mas ela colocou em risco a família dela. Ela fez algo terrível aqui, quando ela roubou esses ídolos. Mas esse ato dela de roubar ídolos é só uma demonstração daquilo que ela já vinha fazendo. Raquel já era idólatra antes de roubar seu pai. E aí a autora diz o seguinte: Raquel precisava de um Deus mais domável, mais dócil, que ela pudesse controlar. Queria um Deus que lhe desse aquilo de que ela precisava. Queria um Deus que ela pudesse guardar na bolsa. A idolatria, ela tem como característica você, de alguma forma, tentar moldar a realidade à sua vontade. Porque você quer um Deus que vai te dar o que você precisa e você tenta obter isso do seu Deus com os seus méritos, certo? Então, ela precisava de um Deus que desse filhos para ela. Ela precisava de um Deus que obedecesse à vontade dela. Ela precisava de um Deus que fizesse o que ela queria. E os deuses do mundo, eles são mais controláveis,
Então, você pensa no dinheiro, você pensa no casamento. De alguma forma, parece que você mesmo consegue ir lá e alcançar aquilo. Você mesmo consegue ir lá e conquistar aquilo. Como a gente já falou, isso é uma ilusão, né? Porque eles não vão conseguir te dar o que você gostaria de verdade. Mas, olha só esse comentário de Calvino justamente sobre esse trecho. Quando Moisés diz que Raquel furtou os ídolos de seu pai, porque Moisés é o autor de Gênesis, tá? Então, quando Moisés diz que Raquel furtou os ídolos de seu pai, fala de um erro comum. Podemos concluir com isso, que a natureza do homem é uma fábrica, uma perpétua fábrica de ídolos. E essa citação é bem famosa, né, de Calvino, de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente, em todo tempo, quer colocar algo acima de Deus. É isso que ele está falando. Ela manifestou isso externamente, roubando os ídolos. Mas a gente manifesta isso quando a gente vive em função de outras coisas na nossa vida que não o Senhor. Ídolos são coisas nas quais investimos. Investimos o quê? Investimos nossa identidade, investimos nossa confiança, investimos nosso propósito, investimos nossa alegria. Então, quando alguém te pergunta quem você é, a maneira que você responde essa pergunta vai denunciar os ídolos da sua vida. E eu digo assim, não a resposta é simplesmente que você dá numa conversa informal. Porque numa conversa informal, às vezes a gente não filtra muito, né? Às vezes a gente fala qualquer coisa. Mas, quando eu pergunto quem você é no seu coração, e você responde, primeiro, eu sou um marido, ou então eu sou um pai, ou eu sou um arquiteto, eu sou um médico, eu sou, né? E assim vai, eu sou um engenheiro. O que você responde como elemento que define a sua identidade, se não for, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, quem você é? Eu sou de Jesus. Isso responde quem eu sou. Isso devia ser o elemento principal da minha identidade. Um elemento que não vacila, um elemento que não tem como mudar. Não tem como ninguém do mundo me tirar esse fato. O fato de que eu pertenço a Cristo, o fato de que eu sou cristão. Eu não perco isso. Isso não é colocado em risco. Agora, se eu falo que eu sou um pai, e aí tem a gente fez um post no Instagram agora, vou usar ele aqui agora. Já botei aqui, eu achei que talvez eu quisesse usar. O que realmente preenche o seu coração? E aí, isso é uma citação do Keller, tá? Vou chegar. Se você viver para a sua profissão e não se sair bem, isso poderá puni-lo pelo resto da vida e você se sentirá um fracasso. Se você viver para os filhos e eles acabarem não sendo bem-sucedidos, você se sentirá atormentado, pois achará que não tem valor como ser humano. Então, o que ele está dizendo? Se eu falo que a minha identidade é eu sou pai, e eu falho como pai, eu estou perdendo quem eu sou. Eu estou falhando diante de quem eu sou. Isso me coloca em crise. Se eu falo que eu sou, né, e aí, eu achei que estava espelhando, que desastre. Ninguém me avisou? Aí, se você viver para os seus filhos, né, você é um pai, e seu filho dá alguma coisa errada com o seu filho, né, ou seu filho desvia, por exemplo, e a sua identidade era ser um bom pai, um pai crente, um pai que cuida dos filhos no caminho do Senhor. Isso é algo bom. Mas se essa era a sua identidade, isso vai colocar em questão quem você é. Agora, se diante de Deus, você primeiro é um cristão, você primeiro é um filho de Deus, e fala, se Jesus for o seu centro e Senhor, e você o decepcionar, Ele lhe perdoará. Sua profissão não pode morrer pelos seus pecados. O que ele está dizendo? Se o seu Deus é a sua profissão, é um Deus malvado. É um Deus que não perdoa. Agora, se é Jesus e você erra como cristão, tem perdão. O Senhor te recebe de volta. Você não precisa perder o seu valor, né? Se Jesus é o Senhor e Criador, se Jesus é o Senhor Criador, por definição, nada poderá satisfazer você tanto quanto Ele, mesmo que você seja bem-sucedido na vida. Até mesmo as profissões e famílias mais bem-sucedidas não são capazes de nos oferecer sentido, a segurança e a confiança que o autor da glória e do amor é capaz de dar.
quando a gente fala de identidade, justamente isso. Quando eu estava falando, por exemplo, de uma das causas, um dos motivos pelos quais as pessoas entram em uma crise tal que gera uma tristeza profunda em nós, que gera ansiedade profunda em nós. Se eu sou um profissional e eu falho como profissional, isso coloca em jogo quem eu sou diante do mundo, quem eu sou diante de Deus, quem eu sou diante de mim mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa pergunta é muito importante. Quem você é? Qual que é a camada mais importante da sua identidade? Qual que é o seu abrigo mais importante? Qual que é o seu valor? E você responde sobre o seu valor, respondendo sobre o que você faz. Aí você está lascado por quê? Quando você fizer mal, quando a sua obra não for boa, o seu valor vai por água abaixo. Você não tem mais valor, porque o seu valor estava nas suas obras. E às vezes a vida vai te mostrar, e a realidade bate bem forte nisso, que a sua obra é má, que o seu coração é corrompido, que você gera coisas ruins. E aí você colocou o seu valor no que você faz, e agora? Você não tem valor mais. Agora, se você bota o seu valor no que Cristo fez, então o seu valor é inalcançável. Não tem como. Não tem nada que você possa errar, nada que alguém possa fazer que vai colocar em jogo o seu valor. Porque o seu valor é o que Cristo fez, e a obra dele está completa. Já acabou, está consumado. Uma parte fundamental da falsa adoração consiste em conquistar mérito a fim de levar os falsos deuses a nos darem aquilo que desejamos. É uma parte do que eu estou tentando falar sobre as nossas obras. Olha só. Um dos objetivos das pessoas têm, quando elas colocam falsos deuses, é obter mérito e manipular os resultados. Conquistar por si mesmo o que apenas Deus pode te dar. Eu quero ser alegre. Aí você acha que se você puder conquistar para si mesmo sua alegria, então aí finalmente você vai ser alegre, né? E aí o que você faz? Você projeta no mundo, na nossa realidade, a sua fonte de alegria. E aí, muitas vezes as pessoas fazem isso com pessoas. Alguém é minha fonte de alegria. E aí esse alguém morre. E isso acaba com a nossa vida. Por quê? Porque ele era a minha fonte de alegria. Era um ídolo para mim. Mas por que eu coloquei essa pessoa nessa função de me dar alegria? Porque eu queria conquistar para mim mesmo o que apenas Deus pode dar. No final das contas, entender o Evangelho é tão básico, né, irmãos? Entender o Evangelho, que a salvação não é por obras, mas é por graça. E o Evangelho, no final das contas, aceitar o Evangelho é desistir de se salvar, é desistir de conquistar para você o que apenas Deus pode conquistar para você e aceitar o que Ele já conquistou para você. Entender o Evangelho está no cerne de tudo na nossa vida. Por isso que a gente fala que, quando a gente se converte, a gente começa a entender o Evangelho, mas toda a caminhada cristã, para sempre, é entendendo melhor o Evangelho, entendendo melhor como o Evangelho se aplica a todas as áreas da minha vida. E aí, nesse ponto, a idolatria, nesse ponto de vista aqui que a gente está analisando agora, ela tem tudo a ver com entender mal o Evangelho. Entender mal que eu não tenho que conquistar, eu tenho que ganhar. É receber pela fé. Deus já tem para mim a alegria. Só que eu preciso me dobrar aos pés dele, adorar a ele, e assim ele vai me dar essa alegria. Só que você tem que ir diante dele por causa dele. Então você não pode ir simplesmente diante de Deus para obter o que Deus pode te dar. Mas se você for diante de Deus, abrindo mão de tudo que você gostaria de conquistar para si mesmo, aí sim você vai ter tudo aquilo que você ansiava, que sua alma ansiava.
é um tanto paradoxal, mas para você ganhar, você tem que perder. Para ter a vida, você tem que perder a sua vida. Tem que levar a sua cruz. E o evangelho é paradoxal. É perdendo que a gente ganha. Então, já caminhando para o fim, meus irmãos, sinais de que você está idolatrando. Você está disposto a pecar para alcançar o seu alvo? Ou você peca quando não consegue o que quer? Então, veja bem, pensa na situação de, por exemplo, uma esposa que prepara um jantar super bacana para o marido. O marido passou o dia inteiro trabalhando e ela pensa, eu vou preparar um jantar bacana, porque quando ele chegar, ele descansa, né? Ele vai poder ter um momento alegre e tudo mais. Isso é muito bom. Mas aí, ela tem essa visão do que vai acontecer, e quando o marido chega, ele está tão cansado que ele vai direto para a cama. Nem olha para a mesa que ela preparou e tudo mais. Se ela está com a hierarquia dela de amores, né, na ordem certa, ela faz aquilo primeiro pelo Senhor, pelo marido dela, e não pelo momento que ela quer obter do marido dela, ela não vai ter uma reação tão negativa assim àquilo que aconteceu. Talvez ela fique um pouco frustrada, mas ela fala assim, se é isso que meu marido precisava para descansar, ir direto para a cama, obrigado. Agora, se ela coloca aquela situação acima de tudo aquilo, ela vai brigar com o marido dela porque o marido não está valorizando ela. Mas espera aí, você tinha preparado tudo por causa dele, para ele descansar. Mas ele não está descansando da forma como você gostaria, então agora você está brigando com ele porque ele foi descansar. Percebe como as coisas mudam? E quando você menos vê, você está no centro, seu marido já não está no centro mais do que você fez. Então, na verdade, você não fez para o seu marido, fez para si mesmo. Entenderam o que eu estou falando? Então, esse é um caso de você peca quando não consegue o que quer. Você se preparou toda para uma situação, e aí não aconteceu do jeito que você imaginava, e aí você peca. Ou é o caso, por exemplo, de alguém que explode em ira quando não tem algo do jeito que gostaria. Então, alguma situação acontece na sua vida, você tinha pensado de um jeito, e aí, por algum motivo, aquilo foi frustrado. E a sua reação é de ira, é de gritaria. Isso demonstra que, muito provavelmente, o que você perdeu ali estava errado na hierarquia do seu coração. A sua ira demonstra algo sobre o seu coração, demonstra que provavelmente tinha alguma idolatria. E essa também, você está disposto a pecar para alcançar seu alvo? Então, eu queria muito uma coisa, mas aí as circunstâncias mostram que eu não vou ter aquilo, a menos que eu minta, ou ao menos que eu cometa algum pecado qualquer. E aí, quando a gente é colocado em dúvida, será que eu peco? Isso já demonstra que tem alguma coisa errada. Porque você está cogitando desagradar o seu Senhor para obter alguma coisa. Vamos abrir lá em Gênesis 35. O que aconteceu com os ídolos de Raquel? Quem é que pode ler para mim esse? Rodrigo? Gênesis 35, 2 e 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos as vossas vestes. 4. Vou ler o 3 também. Ou 4 direto? Leio 4 direto? Leu 3? Não. Levantemo-nos e subamos a Betel. Faremos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, a família de Jacó, não só Raquel, a família de Jacó tinha começado a acumular ídolos em casa. E tem um momento que Deus chama Jacó de novo, a fidelidade, para refazer as promessas dele que ele havia feito aos pais. Aí Jacó fala: enterrem os seus ídolos.
nossa adoração não é dividida. A gente adora só a um Deus. E aí a nossa esperança é que Raquel tenha dado também os seus ídolos nesse momento. E por causa da liderança na casa de Jacó, aquela casa passou a servir ao Senhor. Essa é a nossa esperança, né? A gente não conhece, infelizmente eu não conheço o coração de Raquel, eu não sei exatamente o que aconteceu na vida dela, e a minha esperança é ver ela no céu. Quando já pensou, quando a gente chegar lá, novos céus, nova terra, a gente conversar com Raquel e Lia, perguntar para elas, e aí, gente, que situação foi essa? Já se perdoaram, né? Tá tudo bem. Agora está todo mundo no céu, está tudo ótimo. Mas, meus irmãos, o que essa história mostra é que Deus tem poder para enterrar todos os nossos falsos deuses debaixo do madeiro. Porque madeiro, quem faz essa associação é a autora mesmo. Porque Jacó enterrou debaixo da árvore, né? E o nosso Senhor morreu no madeiro. E nós podemos levar diante dele. Ele conhece todos os nossos anseios, ele é quem sacia todos eles. Então leve os seus ídolos diante de Deus. E aí nós precisamos nos confrontar. Nós precisamos sondar o nosso coração. Só quem vai conseguir, no final das contas, identificar os seus ídolos, eu posso até apontar, os seus irmãos podem apontar, podem te ajudar, mas só quem vai conseguir chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho esse ídolo aqui. Eu tenho adorado isso antes de você. Só você vai conseguir fazer isso. E só você consegue enterrá-los diante de Deus, destruir os seus ídolos. E talvez vá doer, né? É um desafio grande por causa disso. Quando você destrói o seu ídolo, muitas vezes significa dizer para Deus, alguém, por exemplo, que sonhava com um casamento e baseou sua vida inteira num casamento, mas essa pessoa não casou até agora. E às vezes isso vai significar chegar diante de Deus e falar, Senhor, se eu casar tá bom, mas eu não preciso do casamento para ser feliz. Eu não preciso casar. Ou uma pessoa que ainda não teve filhos e que achava que ter filhos seria a solução, né, para a sua alegria e tudo mais, e Deus não está mandando filho. A gente pode continuar orando por filhos? Pode. Mas você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, se o Senhor não quiser me dar filhos, o Senhor é a minha alegria. Tua palavra me basta, a tua cruz me basta, o Senhor Jesus me basta. Essa é a minha alegria. E fazer isso dói, porque você tem que desistir das coisas que você mais ansiava, das coisas que você mais gostaria de receber. Então, algumas perguntas para a gente encerrar. Pensa nos seus pecados habituais. Tem alguma ligação com a idolatria? Quando você chegar em casa, fica esse desafio para sondar seu coração, né? Tem alguma coisa na sua vida que lhe parece absolutamente essencial? Como é que você completaria isso aí? Dá-me alguma coisa, senão morrerei, né? Ou você espera que algum Jacó humano lhe proveja satisfação absoluta? Porque Raquel disse para Jacó, me dá os filhos. Como se Jacó pudesse prover o que apenas Deus conseguia prover para ela. E essa última palavra, essas são as perguntas que a autora faz no final do capítulo, tá? Estou repetindo ela para vocês, que eu gostei delas. Que palavras você usa para se consolar diante de fracassos e decepções? Essa é mais sutil. Como é que você se consola? O mundo, às vezes, vem consolar a gente diante de tragédias, falando assim, não, você vai conseguir. Né? Aquilo que você tanto queria, vai dar certo, você vai conseguir. E o nosso consolo, meus irmãos, tem que ser relacionado a Cristo. O nosso consolo não é, mesmo se eu não conseguir, eu tenho Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, que é o que eu mais anseio na minha alma, Ele eu já tenho e Ele eu vou ver, Ele eu vou encontrar, com certeza. É isso, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Eu gostaria só de dar um testemunho breve de uma situação que aconteceu comigo de idolatria. Desde sempre, né, até antes de casar, eu tinha uma pessoa na minha família que eu não podia fazer nada sem antes consultá-la, sem antes contar. E mesmo depois que casada,
essa situação continuou. E, no fundo, assim, aquilo eu sabia que eu não estava certa, mas eu não conseguia me desprender daquilo, sabe? E aí a gente foi morar em Tabatinga, e ali o Rodrigo foi fazer um curso que levaria uns 3, 4 meses, ou 6 meses, não sei. E aí eu voltei para o Rio e fui morar com essa pessoa, né? E ali era, tipo, o máximo, né? Tipo assim, caraca, estou com o meu ídolo. Estou morando, convivendo, compartilhando o máximo que eu posso da minha vida com essa pessoa. Só que, num determinado momento da nossa vida ali, houve uma necessidade de eu confrontar ela com um documento que surgiu, né, da minha família, que a minha avó tinha deixado uma herança para minha mãe. E aí essa herança ela não efetivou na nossa vida. E por alguns anos a gente até passou necessidade. E aí eu fui perguntar a essa pessoa, né, porque minha mãe, na ocasião, era muito nova, com 3 filhos. Ela, Paula, não sei o que aconteceu, por que eu não tive acesso a essa herança. E aí eu fui confrontar essa pessoa para saber o que tinha acontecido na época, né, que já tinha mais de 20 anos. E aí, para minha surpresa, essa pessoa simplesmente explodiu no meio da rua. Ela me escorraçou, assim, falou um monte de coisa, me tratou, acho que, pior do que um cachorro. E ali, tipo, meu mundo abriu, né? E eu fui para casa, peguei minhas coisas, que eu morava com ela, e imediatamente pedi para minha mãe me buscar. Só que aí eu vivi um luto, parecia que ela tinha morrido. E aí só que depois eu fui entender que justamente essa questão que você falou, que quando você mata um ídolo, o ídolo morre na tua vida, gera dor, né? Porque aquilo ali era o máximo para você. E aí naquele momento eu vivi aquele luto e tudo, mas graças a Deus que Deus me libertou dessa situação, né? Hoje eu consigo conviver, ter amizade, mas não como era antes, porque Deus tomou o lugar dessa pessoa na minha vida. Essa semana também eu ouvi uma pregação falando sobre Oséias, e um dos tópicos foi falando sobre a questão da prosperidade, né? Falando sobre os deuses lá da prosperidade antigo, e aí o pregador mostrando que hoje o Deus da prosperidade está um pouco disfarçado, mas ele continua. As pessoas continuam buscando prosperidade no lugar de Deus, né? Então, resgatando Baals com outros nomes, né? Que Baal era Deus da prosperidade, né? E aí, então, assim, ele não falou diretamente da teologia da prosperidade, não, mas eu me lembrei, né? Mas, assim, ele falou do tema prosperidade, quando a gente busca prosperidade, né, e coloca justamente no lugar de Deus, aí ela passa a ser idolatria. Sim, é isso mesmo. Mais algum irmão? Não? Então vamos orar para a gente encerrar a escola de hoje. Nosso Deus, nós queremos pedir a Ti que o Senhor revele os nossos ídolos. Revela o ídolo aqui na vida de cada um, Senhor. E sabemos que esse processo pode ser doloroso, que desistir de coisas que temos idolatrado pode doer no nosso coração. Mas nós cremos e sabemos que o Senhor é quem pode saciar os nossos maiores anseios. Então, sacia, Senhor, a alma de cada um aqui. Que o Senhor Jesus, crucificado, ressurreto, seja o amor da nossa vida, aquele que sacia nossa alma, Senhor. Coloca os nossos olhos em Ti e nos faz caminhar no nosso dia a dia, Senhor, com o nosso propósito, com a nossa motivação fixada. Amém. Então, dispensados, irmãos.